Bom dia, graça e paz a todos. A libertação dos hebreus da terra do Egito. Você já deve ter ouvido falar dessa passagem de Moisés libertando o povo hebreu ali da escravidão do Egito. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje e destacar alguns pontos que eu acho bastante interessante e que nos ajudam a ver as coisas de uma maneira diferente nos dias de hoje. Uma reflexão sobre o guiar de Deus e porque muitas vezes a gente acaba achando que está num caminho sem saída. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, nesta manhã. Bom, a Bíblia relata no livro do Êxodo, capítulo 13, mais precisamente no versículo 21, que o Senhor Deus, quando Moisés libertou o povo ali, no caminho do deserto, durante o dia, ele mandava uma coluna de nuvem que ia guiando o povo durante o dia ali, ia protegendo o povo, guiando o caminho do povo. E durante a noite uma coluna de fogo, que ia iluminando o caminho, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. A nuvem servia para eles o quê? Para guiar o caminho que eles deviam seguir. E a coluna de fogo à noite para iluminar o caminho para que eles também pudessem seguir. Ou seja, Deus estava orientando eles através da nuvem de dia e através da coluna de fogo à noite, orientando o caminho. E ao mesmo tempo que essa nuvem, essa coluna de fogo orientava o caminho que eles tinham que seguir, dava a direção que eles tinham que seguir, ao mesmo tempo essa nuvem, essa coluna, ela protegia o povo. Porque no deserto, como vocês sabem, durante o dia é um calor exaustivo, é muito quente. Então, essa nuvem, ela fazia sombra para eles. Além de orientar a direção, ainda fazia sombra para o povo. E durante a noite o deserto ele é gelado, a temperatura cai drasticamente. Então essa coluna de fogo, além de iluminar o caminho, servia também para aquecer o povo. Então Deus se preocupou nos mínimos detalhes, em orientar o povo, guiar o povo e proteger o povo naquele caminho, naquela jornada. Só que o interessante disso é que essa proteção e essa direção que o Senhor dava para eles através da nuvem, através da coluna de fogo, os levaram para onde? Os levaram para de frente ao Mar Vermelho, para um caminho que eles não tinham saída. E diante deles estava o Mar Vermelho, e atrás deles já estava o faraó com seu exército, que tinha se arrependido de libertar o povo, e foi atrás do povo para capturar o povo de novo e levar eles de volta para a escravidão do Egito. Ou seja, o povo estava ali entre o Mar Vermelho, sem saída, e atrás tinha um exército de faraó. É estranho isso se você notar, se você ler que a nuvem e a coluna era para guiar o caminho, ou seja, além de guiar e proteger, levar eles para um lugar bom, para a terra prometida. Só que onde eles acabam? Eles acabam de frente ao Mar Vermelho. Parece muito louco isso, que Deus tenha feito eles parar num lugar sem saída. E o povo ali murmurava, falava, nossa, mas não tinha sepulturas no Egito para a gente tem que morrer aqui no meio do deserto. E o povo se revoltou com Moisés sobre aquele fato que eles iam morrer ali entre o mar, entre o exército, não tinham para onde eles sair. E é estranho Deus orientar o caminho para um lugar que eles achavam que não tinha mais saída. Se você voltar uns versículos atrás aqui, você vai ver no versículo número 17 aqui, que diz o seguinte: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem o Egito. Ou seja, tinha um caminho mais fácil para eles seguirem, que era pela terra dos filisteus. Mas Deus falou, melhor não eles não irem por ali e dar de cara à guerra, dar de cara com um povo guerreiro que era o povo filisteu. Eles eram um povo que foi escravo muitos anos, tinha uma mentalidade de escravos, e ia chegar ali diante de um povo guerreiro que era os filisteus. Ou seja, eles iam acabar sendo mortos, iam se arrepender e acabar voltando para o Egito. Então tinha um caminho mais fácil para eles seguirem. Só que Deus tirou eles do caminho mais fácil e fez eles dar a volta por ali, pelo caminho muito mais longe, pelo caminho do deserto, para poder dar a libertação para eles total. Ou seja, Deus tirou o caminho fácil da vida deles ali, fez eles por um caminho mais difícil, orientou eles, e mesmo assim no final eles acabam de cara com o Mar Vermelho. É muito doido isso, porque você acaba pensando, mas
Deus cuidou disso para que eles não caíssem ali na mão dos filisteus, fez o caminho mais longo, orientou eles e no fim eles acabam ali de cara para o Mar Vermelho e atrás deles tem um exército do Egito. Eles estavam, de qualquer forma, eles estavam ali perdidos, eles não tinham para onde fugir. Só que Deus já sabia de tudo e sabia que ali o povo ia murmurar, ia reclamar com Moisés, que devia ter deixado eles ali no Egito, devia ser escravo mesmo e não morrer ali no meio do deserto. E Deus fala para Moisés, apenas continue marchando, apenas siga em frente. E Deus ali orientou Moisés para que ele batesse ali no mar e o mar se abriu. E o povo passou pelo Mar Vermelho, pela terra seca ali. Todos conhecem essa passagem, muitos já viram falar essa passagem, do Mar Vermelho se abrindo e do povo passando. E o povo foi passando por ali, e quando o povo terminou de passar, o exército veio atrás e o mar se fechou de novo, as águas cobriram o exército. E Deus deu a vitória, Deus deu a libertação para aquele povo ali. E só que, até eles chegarem ali, eles passaram por todo esse processo de caminhar pelo deserto, de se ver diante de uma situação sem saída, entre a cruz e a espada praticamente, porque de frente tinha o mar e atrás tinha o exército, eles estavam ali no meio e não tinha para onde fugir. Mas Deus deu a libertação ali. E hoje, pegando essa história, pegando essa passagem da Bíblia, no nosso dia de hoje, a gente passa por situações da mesma forma. A gente acha muitas vezes que estamos num caminho sem saída, que não há mais saída, a gente está no nosso limite, não tem para onde correr, mas Deus ainda dá a libertação. Deus ainda nos orienta e nos ajuda a gente a ter vitória, muitas vezes de coisas que a gente acha que não tem mais solução, não tem mais para onde fugir. E Deus usa pessoas, usa meios para nos orientar e para nos dar vitória. Muitas vezes a vitória que a gente quer, ela acaba não acontecendo da mesma forma que a gente planeja. Deus tem outros meios, tem outros caminhos, assim como fez pelo povo hebreu ali. Tinha um caminho mais fácil, mais curto, mas Deus usou o caminho mais difícil, mais longo, porque sabia que se no caminho mais fácil ele ia se arrepender e acabar voltando. Então muitas vezes na nossa vida a gente acaba passando por momentos, por caminhos difíceis. A gente acha que podia ter seguido um sentido mais fácil, a gente acha que podia ter sido mais fácil, podia ter feito de um jeito mais simples, mas o jeito mais simples muitas vezes não é o jeito mais seguro, não é o jeito certo de se fazer. Então Deus sabe o que tem lá na frente e sabe que muitas vezes a gente tem que passar por momentos difíceis para a gente possa simplesmente confiar. Há horas na nossa vida que a gente tem que simplesmente confiar, simplesmente ter fé. Não importa o que a gente sabe fazer, não importa o que a gente tem, todas as nossas habilidades, não importa nada. Só nos resta muitas vezes a fé em Deus. E é só ela que vai nos libertar muitas vezes de situações que muitas vezes a gente mesmo acaba criando para nós e a gente acaba preso em cadeias que a gente mesmo acaba levantando contra a gente. E Deus conhece lá na frente. A gente pensa aqui, no agora, no hoje, Deus já está vendo amanhã e sabe o que realmente a gente precisa e como Ele vai nos libertar e vai nos ajudar. A gente passa por momentos que a gente perde entes queridos, passa por momentos que tem grandes perdas materiais na nossa vida, e enfim, são muitos os males que a gente acaba enfrentando que estão diante de nós. Mas a gente tem que ter fé, que Deus sabe o porquê das coisas e Ele tem sempre o melhor para nós. Ele sempre nos orienta, embora muitas vezes a gente ache que a gente chegou num caminho sem saída, Deus tem uma libertação, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma saída para nós. Então que a gente possa confiar mais na direção de Deus e estar preparado muitas vezes porque a gente tem que passar pelas lutas que a gente tem que enfrentar nessa vida. Hoje a gente vê por aí o povo, muitos falsos pastores, falsos líderes, vendendo um evangelho de felicidade, de prosperidade, que tudo é alegria, tudo é voltado para o material, para o bem material, para o nosso conforto. E o Evangelho de Cristo pregou, que Ele começou a pregar, os apóstolos continuaram, os discípulos continuaram, o Evangelho. Ele disse que a gente no mundo vai ter aflição, mas para ter bom ânimo que a gente vai vencer. Então, o Evangelho, ele nos prepara para vencer essas situações. Ele não promete uma vida de mil maravilhas, que tudo é sucesso, que tudo é alegria. Não, ele não promete isso. Se você estudar a Bíblia, se você ler, você vai ver que não é isso que Deus promete.
que Jesus prometeu, mas que a gente vai ter aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo que a gente vai vencer. A gente vai ter luta, mas a gente também vai ter a vitória. Então que a gente possa entender isso, que a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, ele nos orienta, ele nos dá ferramentas, nos dá meios para vencer as lutas do dia a dia. A gente acaba desistindo, como muitas pessoas infelizmente hoje desistem da própria vida, tiram sua vida, porque acham que chegou num lugar que não tem mais saída, não tem mais solução para ela. Ela chegou de frente do mar, atrás tem o exército, é melhor arrancar minha vida porque não tem para onde fugir. E o Evangelho não faz isso. Ele nos orienta, nos dá ferramentas, instrumentos, para que a gente possa ter fé e ter sabedoria de Deus para a gente poder enfrentar as lutas, para a gente poder sair dessa situação. Então que a gente possa aprender com essa passagem, essa simples passagem aqui, aprender que sempre há uma saída. Embora muitas vezes a gente tenha um mar na nossa frente, tenha um exército atrás da gente, Deus vai dar a libertação mesmo assim. Então que a gente possa ter esse conhecimento e aprender que na nossa vida a gente vai ter luta, vai ter dificuldade, mas que Deus vai dar a vitória, independente de como ela vem. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer as coisas, mas Deus sabe o melhor para a gente. A gente quer o caminho mais fácil, mais simples, mas muitas vezes a gente tem que passar pelo deserto para que a gente não caia em alguma armadilha e acabe desistindo e andando para trás ou simplesmente tirando a nossa própria vida. Então que essa palavra possa abençoar a sua vida, espero que tenha ajudado você e passe essa palavra adiante na sua igreja, no seu grupo de oração, e com as pessoas que você conhece, que precisam de uma palavra, que há uma saída sempre. Então que Deus possa abençoar a sua vida e tenha um ótimo dia. Deus abençoe a sua vida.